irmãos, capítulo 6 de Mateus, do verso 1. Eu vou ler o verso 1, só para a gente lembrar. Nós falamos dele semana passada. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Esse é o verso 1. Verso 2 até o 4 diz assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Meus irmãos, esse é um texto que a gente precisa prestar muita atenção nele, porque é muito comum nós buscarmos algum tipo de recompensa. A recompensa, ela não é só financeira. A recompensa do reconhecimento, quando nós fazemos alguma coisa, né? As pessoas mais de projeção, elas dão uma entrevista, né? Na entrevista, então, elas falam por que fez aquela doação e assim por diante. A natureza do homem pede, mexe com ele. A natureza pecadora, é claro. Nós não fomos libertos do pecado no aspecto da presença dele em nós. Nós, meus irmãos, naturalmente, nesse aspecto, nós desejamos reconhecimento. O que Jesus está ensinando nessa parte agora é justamente isso, a luta contra essas coisas. E dentro da igreja não é muito difícil. Se nós não tomarmos cuidado, nós criamos uma igreja atrás de recompensa. Veja bem, é diferente de gratidão, tá? O agradecimento a algo, por alguma coisa, mas ainda assim eu não posso esperar isso da igreja, ou você não pode esperar isso de alguém ao ponto de aquilo te fazer mal ao seu coração. Então você não compreendeu o Evangelho e não compreendeu o que Cristo fez. Quando ele vai para a cruz, sendo você pecador, eu pecador, sem direito, nós fizemos mal, eu vou botar entre aspas, a Deus, não tem como nós atingirmos Deus. Mas quando Cristo vai para a cruz, ele não olha a nossa situação e, no entanto, não pede a Deus um reconhecimento. Aliás, eu peguei domingo agora à noite, quando os irmãos chegam à festa dos tabernáculos, os irmãos deles explicam o seguinte: sobe para a festa, sobe para Jerusalém. Você não está buscando projeção? Então é lá em Jerusalém, lá está cheio, você sabe fazer milagre. E para onde Jesus vai? Para a cruz. Era uma oportunidade. Aqui, meus irmãos, então esse texto está falando disso. São 3 momentos que Jesus vai tratar dessas questões exteriores. Lemos o verso 1, mas já falamos dele semana passada. Mas a partir do verso 1 em diante, até mais adiante, lá mais para frente, a gente vai continuar falando sobre a justiça mesmo, a justiça do crente. Como que é a justiça do crente? Como o crente, justiça, meus irmãos, no aspecto de vida cristã, de religião mesmo. Justiça no aspecto de viver. Nós não separamos a vida cristã da vida secular, nós vivemos a vida cristã. Aqui no trabalho, na escola, em todos os lugares, nós somos crentes em Jesus Cristo. Então está falando de justiça. E agora, numa forma de práticas exteriores. Se antes Jesus está falando aquilo que estava lá dentro do coração, agora está falando outside, que é mostrado para o lado de fora de nós. No entanto, Jesus vai trabalhar o tempo todo a necessidade de cuidar do coração. O problema está no coração, nesse aspecto de que quem o controla e como você age a partir dele. Então ele vai tratar da esmola, que é esse verso 2 ao 4 que nós lemos, mais adiante sobre a oração, são práticas exteriores e jejum. O quadro do fariseu era um quadro muito bom para Jesus descrever isso, porque era vívido a forma como eles praticavam essas coisas, com certa projeção pessoal. Então, o propósito aqui é não buscar nenhum tipo de recompensa, porque
Porque quando você busca algum tipo de recompensa, aponta ou mostra uma religiosidade hipócrita. Essa é a expressão, esse é o sentido que Jesus está tentando destacar aqui. Se você pegar lá o capítulo 23 de Mateus, eu li uns tempos passados nesse mesmo contexto. Quando ele fala: ai de vós, fariseus hipócritas, o tempo todo hipócritas, hipócritas, hipócritas. Qual que é a ideia do hipócrita que Jesus quer confrontar aqui? O hipócrita, ele sabe que a palavra hipócrita no grego, ela vai traduzir a encenação. Então, aquela pessoa que está encenando, ela está encenando algo que na verdade ela nem é. Mas ela não é aquela pessoa, mas ela está encenando alguma coisa. Costumava-se usar máscara naqueles tempos. Mas mais do que isso, meus irmãos, nessas encenações havia um júri chamado quórum, né, que acompanhava, ou melhor palavra seria chorus, CH, não grego, né? Esse grupo de coros, eles acompanhavam, eles que criticavam a apresentação, eles que davam elogio ou não a apresentação, a crítica. Quando o apresentador ele fazia a encenação, ele fazia de olho no chorus. Ele queria que o chorus olhasse bem para ele ou elogiasse, porque isso dava ibope para a encenação dele, para a apresentação dele. Então, o que Cristo está mostrando nesse texto é essa ideia do fariseu, do hipócrita, que quer agradar quem? Pessoa, o chorus, aqueles que acompanham, que olham, que observam, que são os membros da comunidade da sinagoga. O importante é agradá-los. E é nessa ideia que Jesus trata a ideia do hipócrita aqui nesse texto. Aqui é a ideia, mas em todo o Evangelho ele vai lidar com isso, confrontando o judeu como hipócrita, né? Um sepulcro caiado. Então, ao invés de, no caso, mostrar a hipocrisia, Jesus está falando que nós devemos ver para a glória de Deus. Quem tem que ser glorificado em qualquer coisa é Deus. Essa é a ideia. Com quais propósitos, como você faz tudo o que você faz? Eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes. Por que você faz o que você faz e como você faz? Por que você vive desse jeito? Isso, meus irmãos, uma resposta que nós vamos dar em cima disso aí, para nós mesmos, vai te fazer entender o que Jesus está tratando aqui nesses textos, começando pela esmola. Quando a forma como nós vivemos vai apontar para quem nós servimos, o que nós estamos buscando como resposta. E aí Jesus está trazendo o quê? Aquele grupo de discípulos e de seus discípulos, de uma forma geral, para a verdade do Evangelho, não para alguma coisa parecida com uma religiosidade apenas, mas sem vida, que não levava a lugar nenhum. Aliás, Jesus vai falar que esse pessoal já está condenado. Já está condenado. Eles já receberam a recompensa deles, né? O texto do verso 1 já diz isso aí. Então, a sua resposta vai apontar muito a como você está vivendo, a quem você está servindo, o que você está buscando nas coisas que você faz. Dar esmola, aí dentro desse contexto que nós estamos vendo, é um ato de piedade, um ato de misericórdia. Não era condenado, pelo contrário, era até incentivado. Mas não tem muito a ver com dar esmola nos nossos dias. O dar esmola, é óbvio, quando chega no tempo do fariseu, o fariseu ele não existiu sempre. Ele era dos últimos séculos antes de Cristo, ali, 200 anos para cá. Vai se manifestar o grupo dos fariseus. Esse grupo, eles desenvolveram uma porção de adendos, ou a gente viu nos textos passados, eles agregaram palavras e frases e expressões aos mandamentos de Deus, que não eram verdade, tiraram alguns, suprimiram alguns, e eles criaram uma religiosidade que parecia muito santa, mas na verdade não tinha nada a ver com Deus e com a vontade de Deus na vida das pessoas. Portanto, os fariseus, uma das coisas que eles
abraçaram era dar esmola. O problema não era dar esmola, porque se você vê alguém necessitado, às vezes uma pessoa que não pode trabalhar, ajudava-se ela de alguma forma. A questão é que eles faziam disso um palco de apresentação. E muita gente embarca nesse caminho do palco da apresentação. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Jesus dá esse exemplo, né? Entra um publicano na igreja para orar. Como é que ele ora? Na igreja da sinagoga. Ele ora pedindo a Deus misericórdia. Eu sou o maior dos pecadores. Ele está orando certo. Ele olhou para Deus e viu a sua miséria. E qual foi a oração do fariseu? Um dos pontos que ele coloca é que eu não sou, graças a Deus, que eu não sou igual a esse publicano. Talvez a gente não fale isso, mas talvez a gente demonstre isso no nosso viver. Que bom que eu não sou igual fulano de tal. Tem coisas que não é bom ser igual, mas a gente toma muito cuidado nas medidas que nós fazemos, né? Então Jesus mesmo disse que Deus age assim conosco no aspecto de misericórdia, né? Falando de misericórdia, porque Ele é misericordioso e Ele é benigno. Olha Mateus, aí no capítulo 5, que é fácil de voltar, né? 5, 45, 48. Vamos lá no 45. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol, olha só a bondade de Deus, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Ele é bom, Ele é misericordioso. Olha o 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, na ideia de sermos, né, parecidos com Deus, porque nosso Deus, Ele é assim, né? Deus, Ele é o Deus bom e misericordioso. Normalmente, quando se dá a esmola, eu botei 3 possibilidades aqui para a gente pensar, tá? Se você quiser pensar no fariseu, deve pensar. Eu estou falando de esmola, mas o que mais você pode dar para alguém? Ou o que mais você pode fazer para alguém? Alguma coisa. E o que você espera? Se fazer para a igreja, né? E o que você espera? Nós criamos uma cultura igrejeira de recompensar as pessoas, muitas vezes. Não estou falando financeiramente. E eu vou falar um negócio aqui, a gente não pode ir para os extremos. Eu falo também para a gente tomar cuidado. Mas nós criamos um sistema muitas vezes, primeiro, eu falei isso acho que semana passada aqui, ou no fim de semana, né? Que a gente às vezes, meus irmãos, cria um sistema de elogio enorme, não acaba. Eu quero agradecer, 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 eu quero agradecer. Ok, agradecer não é errado, talvez faz isso por escrito, né? Olha, nós queremos agradecer os irmãos que contribuíram, tal, que ajudaram, que fizeram, não sei o quê. Aí tomar cuidado, porque nós criamos essa cultura, e essa cultura normalmente ela não é muito boa. Nós não precisamos esperar gratidão, nós fazemos de fato porque Deus nos ajudou. Nós pedimos, tem que pedir a Deus, inclusive, para nos ajudar nisso. Agora, meus irmãos, é muito simples, né? A nossa satisfação ela vem pelo fato de nós ajudarmos fazendo uma coisa para a glória de Deus. A glória é de Deus, a glória não é minha, né? Quando a gente pensa em igreja, a igreja, se fosse pensar em espaço físico, ela é da própria igreja, é todos nós, né? Então aqui sempre tem alguém fazendo alguma coisa, cortando uma grama, plantando alguma coisa, tirando uma, pintando, trocando uma lâmpada, sempre tem, graças a Deus por isso. Claro que a gente agradece sempre quem lembra, às vezes não lembra, né? Mas se a pessoa não resolver isso com Deus, ela fica magoada, ressentida e fala que o pastor nem agradeceu. O que se deseja então? Uma das coisas, o louvor dos homens. Esse contexto de Jesus vai apontar para isso. A outra coisa pode ser anonimato, deseja anonimato, mas com um sentimento de elogio próprio pelo que fizemos, ou seja, se auto-elogiar. É outro perigo. Jesus está mexendo, meus irmãos, em coisas que nós tratamos como normal. Sabe aquela expressão, eu tenho direito? Toma cuidado com ela, porque parece que eu tenho direito, você passa por cima de muita coisa, e até, às vezes até de pessoas. Que direito que nós temos, senão de nos humilharmos diante de Deus e ouvi-lo, e obedecê-lo,
e fazer a vontade dele. Uma outra possibilidade, apenas a aprovação de Deus. Essa seria o correto. Assim, desde o começo do sermão, Jesus está apontando para as motivações do coração. O que motiva você fazer o que você faz? Ele fala do homicídio, por exemplo, ouviste o que foi dito, não matarás, e aí vai desenvolvendo. Eu, porém, vos digo. São coisas, meus irmãos, que partem do coração. O trabalho de Jesus não foi, olha, toma cuidado, evite andar com arma, evite isso aqui. Não, olha para o seu coração. E aí ele vai começar a trabalhar a transformação do homem. Quando ele fala do adultério, da mesma forma. A atitude do coração ela vai anteceder o gesto das mãos. Ela precisa anteceder as mãos, a ação das mãos. É disso que ele está falando. Então ele está trabalhando de dentro para fora. Eu tenho falado essa expressão, não sei quantas vezes aqui na igreja, mas esse é o sentido. Por acaso, eu estava lendo um comentarista desse texto, não lembro se é o Ferguson, mas ele vai usar essa expressão, de dentro para fora. O resultado do viver cristão é uma transformação que Deus fez dentro dele. Paulo, quando usa essa expressão, ele vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo o seguinte: o Paulo que perseguia, que era zeloso, mas não servia a Deus, aquele Paulo morreu, não vive mais. Quem vive agora é Cristo no Paulo. Vocês percebem? É muita diferença, porque Cristo vai para a cruz, Cristo humilha, Cristo vai mandar dar a outra face, bater numa delas. Ele está ordenando a caminhar uma milha, mas se mandar você caminhar uma, caminha duas, multiplica. Essa é a cultura cristã. Se nós desejamos ganhar almas para Jesus, se nós desejamos envolver o nosso vizinho, nós precisamos rever a nossa posição, o nosso comportamento como cristãos. Pode ser que ainda haja em nós alguns sentimentos egoístas, algumas ações contrárias ao que Cristo de fato fez e deseja de nós. Os fariseus, então, quando eles preparavam suas ofertas, o que eles faziam na preparação da oferta para dar? Eles iam com pomposidade a caminho do templo, ou da sinagoga, ou das esquinas, e com os tocadores de trombeta à frente deles. Olha que coisa, João Calvino, eu peguei essa expressão, eu acho muito importante a citação dele. Aliás, quem se dele é Stott, mas é João Calvino que falou isso. Diz que eles faziam isso para chamar a atenção dos pobres, mas o que buscavam era aplauso e reconhecimento. Então, por exemplo, eles tocavam aquela banda ia na frente, então eles estavam ali, estava um grupo dos fariseus, dos líderes, que ia dar esmola aos pobres. Então diziam eles que isso era para chamar os pobres, mas dizia a verdade que eles queriam reconhecimento e glória. E aí você vai olhar para o que Jesus fala deles, isso é uma verdade. O que eles queriam, na verdade, não era a esmola, a esmola em si, o reconhecimento do que fizeram pelo povo. Então Jesus vai tratar como hipocrisia um ator que olha para o mundo como sendo seu palco, olha para as pessoas como sendo seus objetivos, as pessoas que vão te reconhecer, bater palma para você, para quem você apresenta então o seu papel. Olha que diferença, se você desviar seu trabalho e seu serviço de Deus para as pessoas, você está correndo um grande risco, um tremendo risco, você não compreendeu o Evangelho. Mas quando se volta para o religioso, percebe-se deliberadamente desejo de falsidade, pelo engano, onde ele busca então receber elogios das pessoas. No verso 2 a gente leu aí que eles já receberam a recompensa, no final do verso 2. Essa turma aí já recebeu a sua recompensa. E essa ideia de recompensa aí não é nem a questão do juízo eterno, é recompensa mesmo. É como se já tivesse recebido a recompensa deles, um recibo assinado
do que eles desejavam. Já estão contentes, estão satisfeitos, já receberam aplauso e reconhecimento. Agora receberão o juízo de Deus, obviamente, por não estarem vivendo de fato para Deus. Existe um método correto para resolver esse problema? De dar, de fazer algo, no caso de dar esmola, é o que Jesus usa? Sim, existe. E Jesus então se liga no verso 3 e 4. A mão direita é a mão, ela é a mão que comumente, porque tem pessoas que usam a mão esquerda, mas é a mão que normalmente movimenta as coisas, e já não se usa mais tanto, mas que assina os cheques também. E essa é a mão que faz essas coisas. A mão esquerda, então, que Jesus está falando, como se a mão esquerda tivesse vida própria, como se a mão esquerda tivesse olhos e percepção e mente. Então, essa mão esquerda, ela não deve estar olhando para a mão direita. Ela não tem que estar olhando para a mão direita. O que a mão direita está fazendo? Deve não somente não contar para ninguém, porque senão ela pode vir e contar, mas nem para si mesmo. Na verdade, é uma coisa que ninguém tem que ficar sabendo. E nem você mesmo. Lembra do que nós falamos? O problema do autoelogio, Eu fiz, olha o que eu fiz. Não é eu estou sentindo muito bem pelo que eu fiz apenas. Eu estou sentindo enormemente grande pelo que eu fiz. Meus irmãos, não pense que isso é difícil de acontecer. É muito mais próximo de nós do que a gente possa imaginar. Se for assim, o perigo, aquilo que deveria ser um ato de piedade, que dá esmola e misericórdia, caminha para a vaidade e também a vanglória. Uma glória vã, uma glória vazia, uma glória sem sentido, uma glória condenadora, uma glória que se afasta de Deus. Bonhoeffer, ele fala algo sobre essa questão de a esquerda, a mão esquerda ignorar a direita. Ele diz que isso aí é como sendo a mortificação do velho homem com seus desejos egoístas. Ou seja, não ficar olhando o que faz, não ficar cobrando e desejando elogio. Esse homem já foi morto, é um homem que já acabou, já passou, não existe mais. Ele está dizendo que quando não está olhando o que uma mão olhando que a outra faz, é a mortificação do velho homem. E é mais possível então que a recompensa de Deus, no verso 4, ao que procede em secreto, não seja nenhuma referência a coisas eternas, sobre essa questão da recompensa. Mas a possibilidade, meus irmãos, a satisfação, na verdade, de ver aquele que foi ajudado. Isso é gostoso de fato, Parece-nos que Cristo está falando de recompensa aqui mais do que coisa eterna, porque a recompensa eterna Ele nos dá à medida que cremos. Mas parece aqui ser uma recompensa quando nós damos e nós não atentamos, não olhamos, não contabilizamos dessa forma, que nós nos sentimos felizes e realizados pelo bem-estar da pessoa. Que coisa maravilhosa, Que coisa maravilhosa. Aquela pessoa conseguiu se reerguer, aquela pessoa foi ajudada, aquilo foi bom para ela, coisa maravilhosa. Não, olha o que eu dei, olha o que eu fiz. Eu me sinto tão bem porque eu dei bastante. E traz para nós. Parece uma coisa muito sucinta, uma coisa muito assim, uma divisão aqui muito próxima, mas tem que tomar todo cuidado, porque senão a glória vem para nós. E Jesus quer cortar definitivamente isso da vida dos discípulos que o seguem. Então você vê a pessoa sendo aliviada nas suas coisas que ele precisa, e ele foi ajudado. Então a ideia, meus irmãos, nem diante dos homens, nem diante de nós mesmos, mas diante de Deus. Se há alguma glória, se há algo, Deus. É o Deus que está em secreto. É Ele que vê tudo, Ele que observa tudo, Ele sabe de tudo. E a nós seguir em frente, sem nenhum desejo de reconhecimento. Quando nós passamos a viver assim, a gente de fato está inserido no contexto do discípulo cristão, ou está caminhando nesse contexto do discípulo.
quando nós não buscamos o nosso próprio reconhecimento. Os irmãos de Jesus, a gente está estudando esses textos, né, tanto em Tiago, por causa de ser Tiago, irmão de Jesus, na carta de Tiago, quanto também no Evangelho de João. Eles nitidamente eram assim. É muito claro, né, aquilo que aconteceu com eles antes da conversão. Mas pega João, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, né, o outro Tiago, discípulo. O que eles falaram para Jesus, né? Aliás, houve uma intercessão ali da mãe, né, quando na sua glória, ali a ideia é de reino, do seu reino, você vai sentar no trono, vai reinar. Tiago e o João podem sentar um de cada lado seu. Vocês percebem que é o coração do homem? Então, quando, meus irmãos, nós nos convertemos, de fato tem que haver mudança. É normal a mudança no coração, que produz atos exteriores de acordo com o desejo e vontade de Deus, não mais a nossa. Que Deus nos ajude, que a gente possa viver assim para a glória de Deus, né? Aprender melhor. É isso aí mesmo, esse é o cristianismo, né? Não o que a gente cria, o que a gente faz, mas o que a gente lê e busca obedecer. Deus nos ajude nas nossas limitações, dificuldades, a gente caminhar como discípulo de Jesus Cristo. Mas nós vamos ter tempo de oração, nós estamos encerrando esse